Gente, agora são exatamente 16 horas e 44 minutos. Nós vamos estar agora com o nosso quadro Meu Encontro com Cristo. Estaremos falando agora com o nosso presbítero Francisco um pouco sobre a sua conversão. Que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. É isso aí, então vamos dar início ao nosso quadro Meu Encontro com Cristo. Estamos aqui com o irmão Francisco, não é isso mesmo? Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. É isso aí, então vamos começar aqui com a primeira pergunta. Quando você era criança, qual era a relação da sua família com a religião? Quando eu era criança, a relação da minha família com a religião era muito pouca. Por exemplo, a minha família só ia à igreja católica, assim, numa missa de finado, no batizado, no casamento. Então era um pouco contato com a religião, né? Que a minha família tinha nessa época. E, irmão Francisco, qual foi a primeira vez que o senhor percebeu a presença de Deus na vida do senhor? Maqueta, a primeira vez que eu percebi a presença de Deus na minha vida foi depois do momento da minha conversão. Quando eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida, é que eu percebi que estava realmente sentindo a presença de Deus na minha vida. Porque antes, quando eu vivia na religião, na igreja católica, eu pensava que sentia a presença de Deus lá, mas de maneira nenhuma eu sentia. Só vim sentir verdadeiramente no momento que eu passei a aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e ser evangélico. O senhor falou aí da conversão, quando o senhor aceitou Jesus, foi que o senhor percebeu a presença de Deus na vida do senhor. E como foi assim o processo dessa aceitação? Quando foi que o senhor percebeu o chamado de Deus para a vida do senhor? Quando o senhor teve contato com alguma coisa assim, a Bíblia Sagrada? Realmente eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, mesmo indo para a igreja católica, né? Sendo religioso, mas eu comecei a ler, todos os dias eu lia a Bíblia em casa, não só na igreja, e comecei a pesquisar, comecei a prestar atenção e pedir a revelação de Deus pelo Espírito Santo, que me revelasse ali dentro da palavra de Deus qual seria o caminho certo que eu devia seguir, né? Porque eu não queria ficar assim, com dúvida, sem saber que rumo ou que direção eu estava tomando na minha vida. E no momento que eu conversei com Deus, nesse sentido que eu falei agora, e Deus me revelou através do Espírito Santo a partir daquele momento que eu comecei a ler a Bíblia, Deus já foi me mostrando dentro da palavra qual era o caminho certo, né? Que eu deveria seguir. E foi eu lendo a Bíblia, foi a Bíblia que me mostrou o caminho da verdade. E a minha conversão ela é muito parecida com a conversão de Paulo, né? O apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele era um perseguidor do evangelho. Ele não gostava jamais de crente, ou seja, cristão, né? As pessoas cristãs. Naquela época ele atacava os cristãos, ele chegou a pedir carta ao sumo sacerdote para prender ou açoitar aqueles que encontrassem seguindo o caminho, que esse caminho se chama Jesus Cristo, né? E na época eu também não gostava de crente, né? Mas graças a Deus que no momento que eu comecei a ler a Bíblia, que Deus me mostrou, eu li a Bíblia, todos os dias tinha lido esse texto da conversão de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, várias vezes, mas não entendia, irmã Kete, meus irmãos aqui presentes, irmão Rodrigues, irmão Tiago, irmão Vinícius, e no momento que eu orei a Deus e pedi a direção de Deus para que Ele me mostrasse
o caminho certo. E eu fui dormir quando amanheceu o dia que eu abri a Bíblia Sagrada, foi mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, em cima da conversão do apóstolo Paulo, que quando eu li, o Espírito já foi me dando a revelação daquela palavra, e aí eu comecei a entender que realmente cada um de nós precisamos se converter, né? Se arrepender do nosso pecado e confessar Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Muito bem. Nós sabemos que o Senhor encontrou, leu a palavra e por meio disso descobriu que o verdadeiro caminho era sim Jesus, mas nós sabemos que durante a nossa vida nem todas as pessoas, na verdade muitas pessoas não pensam igual a nós, não têm a mente aberta para que possam, digamos assim, aceitar nossa decisão, alguma coisa assim. Então, o Senhor chegou a enfrentar dificuldades ou preconceito por parte dos mais próximos a você no momento em que reconheceu Jesus e se tornou um cristão protestante? Claro que sim. A própria minha família, uma parte, né, começou a ignorar, porque, por exemplo, vou dar só aqui uma pinceladazinha da minha conversão. Eu, antes da minha conversão, as pessoas me conheciam como sacristão, sabe? Na igreja católica. E todo evento que era realizado, ou seja, aqui na igreja católica, como lá na minha comunidade, eu é que organizava tudo. E sempre dava muita gente. E com aquilo, depois que eu me converti, que aquela cegueira espiritual caiu dos meus olhos, né? E a minha mente foi desbloqueada, que eu passei a entender e conhecer o Evangelho, né? E aceitar Jesus como outro Senhor e Salvador da minha vida. No outro dia, as pessoas já começaram a criticar, né? A dizer as coisas assim como disseram com o apóstolo Paulo. Porque quando o apóstolo Paulo ele se converteu, teve aquele encontro com Cristo, lá na cidade, no caminho de Damasco, da cidade de Damasco, que ele se converteu mesmo realmente, verdadeiramente, depois da sua convenção, que ele já passou a pregar o evangelho da verdade, e as pessoas que via ele pregando o evangelho da verdade, que sabia que ele antes era ele atacava os cristãos daquela época, né? As pessoas começaram a ignorar. Mesmo assim aconteceu comigo. Quando as pessoas viram eu pregar o evangelho, né, como um protestante, como um cristão mesmo, nascido de novo como Nicodemo, as pessoas já começaram a ignorar. Oxente, esse homem antes era tão católico, era tão religioso, e hoje se diz que é crente, e aí, por aí vem as blasfemas, as rejeição, né? Até na própria família, uma parte da família quer nos rejeitar por isso. Nós sabemos que às vezes essas críticas, esses comentários muitas vezes ou nos deixa mais fortes, né, na nossa fé, ou pode nos enfraquecer também. E também tem alguns momentos da nossa vida, muitas pessoas passam por questão de esfriamento da fé ou algum enfraquecimento. O senhor chegou a passar por isso? E se o senhor passou, o que foi que o senhor fez para se consertar, digamos assim, para voltar realmente àquele primeiro amor? Depois da minha conversão, o senhor passei por algum esfriamento? Sim. Não, graças a Deus não. Eu louvo a Deus por isso, que depois que eu me converti, não passei por um momento de esfriamento, nunca pensei em desistir da minha caminhada, né, com Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Vinha as críticas, surgia várias coisas, mas sempre eu estava firme ali com Cristo. E logo da minha convenção, a gente abriu uma congregação lá na minha casa, onde eu morava no sítio Três Lagoas, uma casa de fazenda, e lá eu já comecei a dirigir essa congregação, né? E cada vez mais foi me fortalecendo dentro da palavra, e fui pregando o evangelho da verdade, fui ganhando almas para Cristo, e formou a congregação que tinha um número muito avançado, né? E foi tempo que depois eu vim morar na cidade, e depois que eu vim morar na cidade, frequentei lá a igreja lá muito tempo, só que por muita dificuldade, né, de bicicleta, bagageiro, era muito longe, a gente vinha tarde da noite, 10 horas da noite, no sítio para cá, umas 2 ou 2h30, 2 léguas e meia. Então eu resolvia, ou seja, decidi a procurar uma igreja evangélica aqui mais próxima, né, da minha casa, aqui na cidade, e visitei várias igrejas, e visitei também a igreja
avivamento bíblico e passei muito tempo, foi que eu demorei mais, mas sempre orando a Deus, pedindo a direção de Deus, qual era o ministério que eu poderia me congregar, né, irmão Rodrigo? E depois Deus mostrou que eu ia ficar no avivamento. E até hoje, graças a Deus, estou no avivamento. Então, irmão, agora eu quero perguntar a você uma coisa bem importante para os nossos ouvintes. Qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que não tomaram a decisão de seguir a Jesus ou aquelas que por algum motivo acabaram se afastando? O que eu posso deixar, irmão Vinícius, nesse momento é que as pessoas que ainda não, né, aceitaram Jesus. Que ainda não aceitaram Jesus ou que por algum motivo acabaram se afastando. Primeiro, para as pessoas que não aceitaram Cristo, o conselho que eu deixo agora é que elas procurem até esse encontro real com Cristo enquanto é tempo, porque a Bíblia Sagrada ela nos afirma que após a morte, sexo é o juízo, né? Então, a gente deve buscar Cristo enquanto temos vida. Por exemplo, Isaías 55, versículo 6, diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O que é que significa dizer isso? É que a gente devemos procurar Cristo, ou seja, entender que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, enquanto nós temos o fogo de vida aqui na terra. Porque, como eu já falei antes, após a morte segue-se o juízo. E a salvação, eu quero também deixar bem claro aqui para que as pessoas que não aceitaram Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, que a gente devemos aceitar Cristo enquanto a vida, né? Porque o céu, ou seja, só existe dois caminhos, céu e inferno. É uma realidade que a gente não pode negar, né? E entre esses dois caminhos, o caminho que leva ao reino do céu se chama Cristo, né? Aquele mesmo diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse caminho nós podemos encontrar enquanto temos vida. A salvação, ou seja, a vida eterna, também as pessoas só podem encontrar enquanto tem o fôlego de vida, porque morreu sem Cristo, não adianta mais fazer culto para essa pessoa, como nós como evangélicos não cultuamos mais para as pessoas, para os mortos, né? Não oramos mais pelos mortos. Isso aí é uma coisa que a pessoa tem que fazer enquanto tem vida aqui na terra. E tem que procurar adquirir a salvação. E uma mensagem assim para as pessoas que viveram um certo tempo na igreja, mas com Cristo, mas acabaram saindo ou estão passando por um momento de esfriamento. As pessoas que já aceitaram Cristo, que a gente podemos ver dentro da nossa igreja, né, irmã Queta? Se eu não vou citar ninguém, mas dentro da nossa igreja a gente vê que alguns irmãos que aceitaram Cristo e estão um pouco afastados, né? Uns se afastaram realmente de uma vez e outros estão um pouco afastados, não sei se deve ser os dois sentidos. Esfriamento também, né? Não tem mais aquele desejo, né, de vir à igreja, de ter aquela comunhão com os irmãos, de louvar o nome do Senhor na igreja, de ter aquela comunhão com Deus no templo, né? O que eu deixo para essas pessoas que já receberam Cristo, aceitaram como único Senhor e Salvador da sua vida e estão afastados, ou seja, estão passando pelo momento de esfriamento na sua vida, que está acontecendo também na minha família, também não quero citar o nome, né, de ninguém, mas eu quero deixar para essas pessoas que elas procurem se reconciliar com Cristo enquanto mais breve possível for, porque quero também deixar aqui um alerta que Cristo está voltando. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E nós, como os evangélicos, nós somos a noiva do Senhor. Cristo, ele é o noivo. E nós, como a noiva, estamos esperando esse noivo chegar a qualquer tempo. E a Bíblia nos afirma que Cristo ele virá como um ladrão. Ele virá numa hora que menos a gente espera. Por isso que a Bíblia nos adverte que a gente não devemos se preparar, devemos estar preparados a cada dia para esse encontro real com Cristo, que era o arrebatamento da igreja, né? Que vai acontecer, porque isso foi uma promessa que Cristo deixou, que ele ia para o Pai, mas não deixaria nós órfãos. Mandava o Consolador, que é o Espírito Santo, que para estar conosco até a consumação do século. Ele também nos prometeu com sua palavra que um dia ele viria buscar a sua igreja. E os sinais que ele deixou
da sua vinda, nós podemos ver eu quero deixar para as pessoas que em casa, que seja evangélico, que não seja, não importa o seu credo religioso, mas lê a Bíblia Sagrada, lê Mateus capítulo 24, o capítulo todinho, e preste atenção, peça a direção a Deus, a revelação daquela palavra do Espírito Santo, que com certeza Deus vai mostrar o entendimento, vai abrir sua mente e você vai entender que o sinal que Cristo deixou ali em Mateus capítulo 24, nós estamos vendo que a cada dia está se cumprindo em nossa vida, né? Por exemplo, ele deixou os sinais, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, guerra, rumor de guerra. Isso aí tudo nós estamos vendo, né? Fome, peste, terremoto, tudo isso está acontecendo. Significa que são os sinais que Cristo deixou da vida dele, que está cada dia, a cada dia que vai passando, a vinda de Cristo vai ficando mais próxima a ele vir, né? Só que nós não sabemos nem o dia nem a hora, por isso que nós devemos estar lendo a Bíblia Sagrada e procurando estar preparado ali, firme e alicerçado na palavra, que Cristo é a rocha fundamental que nós devemos se alicerçar nela. E até porque também, né, irmão Francisco, a gente pode ir antes de Jesus voltar. Exatamente. A gente pode morrer a qualquer momento. Exatamente. E se a gente morrer antes de Cristo voltar, que tanto faz, por exemplo, vice-versa, né, irmã Kent? Como eu falei do arrebatamento, e você colocou uma colocação muito boa também, encaixando com o que eu falei, que a gente pode partir antes de Cristo vir, e se a gente tivesse preparado, e aí, como é que vai a nossa vida, né? Espiritual. Por isso que a gente deve estar preparado, porque ou para partir antes de Cristo vir, dessa vida para outra, ou para esperar o arrebatamento de Cristo, né? Que vem nos buscar. E, irmão Francisco, se o senhor pudesse definir Jesus em uma única palavra, qual seria essa palavra? Irmão, o que eu tenho a dizer é que para as pessoas, a definição a Jesus Cristo, que ele é o único Senhor e Salvador de toda a humanidade. Foi o único que se dispôs a deixar o seu trono de glória, descer aqui à terra, pela unção do Espírito Santo de Deus, que o Verbo se fez carne, né? Se encarnou-se em Maria e veio ao mundo 100% homem e 100% Deus, como o único Senhor e Salvador de toda a humanidade. Ele é o único que pode salvar as pessoas, ele é o único que pode perdoar pecado. Ele é o único também que pode curar, porque ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor do Senhor, o juiz do juiz, que pode resolver todas as causas impossíveis, que aos olhos dos homens é impossível, mas para Jesus tudo é possível, porque ele é o Deus do impossível, como ele também é o juiz do juiz. Então, todos os nossos problemas, todas as nossas causas, nós devemos entregar a ele, confiar que ele vai resolver por cada um de nós. Amém, né? Nós queremos agradecer a presença do Senhor, agradecer por o Senhor ter aceito o convite, né, de estar compartilhando um pouquinho da história do Senhor, da sua conversão, e dizer que Jesus abençoe a vida do Senhor e que o Senhor também está convidado para depois, quando quiser, aqui as portas estarão abertas para estar falando um pouco também sobre a palavra de Deus, e nós queremos agradecer. Maquete, quem devo agradecer a todos vocês aqui pelo convite de vocês, né? Primeiramente, o convite que eu recebi foi seu, o segundo do irmão Rodrigo, que é o líder do Senhor, e vocês que são jovens, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na rádio com você. Para mim é um prazer, é um momento de alegria estar compartilhando, né, essa alegria aqui com vocês aqui na rádio, falando do amor, da misericórdia de Jesus que ele tem com cada um de nós. E só tenho a agradecer, irmã Kete, desde o dia da minha conversão para cá, mesmo passando dificuldade, porque quero finalizar aqui, porque Cristo, ele não prometeu só mar de rosa, né, irmão Rodrigo? Ele só prometeu coisas boas, como, que eu não quero também citar, como certa religião por aí prega, né? Só abundância, só prosperidade, só cura, milagre, não. Jesus Cristo não prometeu só mar de rosa, só coisa boa, não. Ele disse assim: no mundo terei aflição, mas tem bom ânimo que eu venci. Então, não tenho dúvida disso. Cristo, ele venceu o mundo, a dificuldade, as coisas mal que surgiram diante dele. Se ele venceu, nós ao lado dele seremos mais do que vencedor. Por isso que eu só tenho a agradecer, desde o momento que eu aceitei Cristo para cá, mesmo passando dificuldade, como os irmãos sabem, né? O que eu passo na minha casa, na convivência com aquele rapaz, com o problema que ele tem. Mas eu não blasfemo, só tenho a agradecer a Deus e esperar
confiantemente nele, que um dia eu creio que isso vai passar e abundância de vida vai chegar na minha família, geralmente em salvação, em cura, em todos os milagres. Porque quero deixar aqui citar o Salmo de número 40, só o versículo 4, a parte A, que diz assim: bem-aventurado o homem, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Então a minha confiança está no Senhor. Eu confio nele, mesmo por o espaço que passar, haja o que aconteça o que acontecer, mas eu estou confiantemente no Senhor, que um dia isso vai passar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele prometeu na sua palavra, ela se cumprirá. As promessas de Cristo se cumprirão na vida de cada um de nós, se assim nós cremos e confiamos nele. Amém? Amém, irmão Francisco, muito obrigada. É isso aí, vocês acabaram de conhecer mais um pouquinho da conversão de um dos nossos presbíteros, né, lá no Avivamento Bíblico, e realmente é muito bacana saber como foi o processo que as pessoas conheceram a Cristo, porque são coisas muitas vezes muito diferentes. Então esse quadro está sendo muito bacana para mim, eu digo assim, para mim está sendo muito legal, então espero que vocês também estejam gostando, porque nós pensamos, o nosso líder de jovens, né, diretor da rádio do nosso programa, ele esteve dando essa sugestão, e realmente é um quadro muito bacana. Nós esperamos que vocês estejam gostando, e se vocês conhecem algum irmão, alguém, pode ser de outra igreja também, que vocês gostariam de saber um pouquinho da conversão dele, vocês podem estar sugerindo também, e nós trazemos aqui, se Deus assim nos permitir, né? E então foi mais um quadro, Meu Encontro com Cristo, que se encerra neste momento.